Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o efeito poderoso e transformador que os livros podem ter nas nossas vidas. O convidado desta semana é Jaime Bolhosa, lisboeta, nascido em 1964, sempre viveu e trabalhou entre livros. Com os irmãos, fundou a Bolhosa Livreiros, mas o projeto que o tornou conhecido dos bibliófilos foi a Pó dos Livros, a livraria independente que fundou há 10 anos com Isabel Nogueira e que mantém, apesar das dificuldades contínuas do mercado livreiro. Sobre a sua profissão, escreveu o seguinte: o livreiro é um autodidata. Não há nenhuma licenciatura que o possa formar. Claro que se pode e deve dar formação a quem queira trabalhar numa livraria ou que, enquanto gestor e empresário, pretenda criar uma. Todavia, ser livreiro é outra coisa. É muito mais do que simplesmente vender livros. Tem de saber dignificá-los, amá-los, conhecer a sua história, lê-los, relê-los, entusiasmar-se por quem os escreve. Olá, Jaime. Olá, boa noite. Muito bom, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Continuas a reconhecer-te nesta definição de livreiro? Continuo a reconhecer-me nesta definição de livreiro, sim, totalmente. Eu já não me lembrava de ter escrito isto. De ter escrito isso. Já foi há uns anos. Já foi há uns anos, eu deixei de escrever. Eu antes escrevia muito sobre livros. E pensava e refletia sobre a importância do livreiro. E para mim, de facto, ser livreiro não é a mesma coisa do que vender livros ou simplesmente. Não é que vender livros seja menor do que outra profissão qualquer, mas ser livreiro, de facto, é necessário conhecer a história do livro e gostar dos livros e viver, porque senão é uma chatice vivermos trabalharmos numa coisa que não gostamos. E por acaso eu tive a sorte de trabalhar numa coisa que gosto. E são os livros que nos juntaram hoje aqui. Vamos começar pelo Crime e Castigo. Sim. Que tu trazes em russo. Pois, eu trago em russo porque não tinha em casa a edição em português. Diz-me que leste em russo, por favor. Não é. Aliás, nem distingo bem o que é o título, o que é o autor. Eu Eu calculo que aqui seja de vocês. Não, trago em russo porque não tinha português e porque achei graça, porque é uma edição ainda do tempo da União Soviética que tem um grafismo engraçado, diferente. Parecem agora os novos livros da nova vaga das novas editoras, tem um grafismo muito sóbrio, não é? E porquê é que isto está em russo? Porque eu não tenho só em russo. Eu tenho o Crime e Castigo em russo, em dinamarquês, em árabe, em turco, em espanhol, em inglês. Porquê? Eu a cada sítio que vou, a cada país que eu vou, tento encontrar o Crime e Castigo na língua nativa. Curioso. Eu conheço alguém que também faz a mesma coisa. Não com o Crime e Castigo. Mas podia ser, é o Crime e Castigo como podia ser qualquer calhou ser o Crime e Castigo. No caso dela é o 1984. Eu adoro 1984. Já vamos ali à prateleira. Podia ser o 1984 perfeitamente. E o Crime e Castigo porquê? Eu venho de uma família de editores e livreiros. O meu pai era, antes de ser editor, era pastor de vacas em Galiza. Veio para Lisboa. Eu só conheci os pais com 14 anos, começou a estudar muito tarde e, portanto, teve um percurso, não pôde estudar cedo. Portanto, o percurso dele cultural e a evolução dele cultural foi feita através dos livros. Portanto, o meu pai levava o assunto da leitura muito a sério. E quem não lia lá em casa era burro. E nós somos 5 irmãos e todos liam, menos o Jaime não lia. E o meu pai não desprezava, mas havia assim um certo desconforto por não ler. Eu só comecei a ler bastante tarde. E porquê que não lias? Era por oposição? Para mim, não, por oposição. Eu estava sempre rodeado de livros. Para mim os livros não eram novidade, portanto aquilo não me atraía propriamente. O meu pai falava sempre da importância da leitura. Mas eu, sinceramente, não tinha muito interesse. Os livros para mim serviam como brinquedos. Fazia castelos, balizas, etc. Eras o mais novo? Não. Era o quarto. E o meu pai, era engraçado, porque o meu pai dedicava livros a toda a gente e nunca me dedicava a mim porque achava que eu não tinha interesse nenhum na leitura. E de facto era um desperdício, eu não tinha interesse nenhum. E o meu pai, preocupado com eu não ler, começou-me a fazer listas dos livros que
Eu devia ler. Ele tinha um terrível defeito, é que ele aconselhava sempre os livros que não eram próprios para a idade. E portanto, aquilo não resultava. Mas, de qualquer maneira, eu, mais tarde, uns anos mais tarde, quando eu comecei a ler, eu descobri a leitura para aí aos 15 anos, 16 anos, foi bastante tarde, no meio de uma família que vivia no meio dos livros, porque fiquei doente com hepatite juntamente com a minha irmã mais velha. E a minha irmã mais velha, como naquela altura não via televisão à tarde, a minha irmã resolveu começar-me a ler os livros em voz alta, para mim. E começou-me a ler um livro, se não me engano, do Jack London, A Voz dos Deuses, que se chamava nessa... Agora tem uma tradução com um título diferente, mas naquela altura era A Voz dos Deuses, que acho que é os caninos brancos, ou presas brancas. Sim, presas brancas, uma coisa assim. E a minha irmã lê muitíssimo bem, lê mesmo muito bem. E aquilo mexeu comigo. E o Jack London é extraordinário. É extraordinário. Nessa idade, então... Sim, aquilo era perfeito para a minha idade. E aquilo, de facto, mexeu comigo. Eu lembro de estar a meio do livro, e da minha irmã estar a meio do livro, e eu pegar no livro, deixa estar que eu vou começar a ler. Não estás a ler rápido o suficiente. E comecei a ler. Foi o clique. Foi o clique aí nessa idade. Pelos 15 anos não tinha lido praticamente nada, a não ser uns 5 ou uns E é engraçado que a doença às vezes tem muita importância, não é? Sim. Estar uma semana ou duas de cama com um livro... Exato, o tempo permite-nos... E não tens mais nada para fazer. E descobrir... A ausência de aparelhos, não é? Porque hoje em dia no tempo em que não havia tablets, nem coisa assim. Não havia nada. Portanto, a única coisa que havia era a rádio e a televisão. E a televisão não dava à tarde, só dava até lá à escola. Exato. Então, a partir daí, eu nunca mais parei de ler. E comecei a fazer uma prateleira no meu quarto, lembro perfeitamente, com os livros que ia lendo. E ao fim de ler 10 livros, eu fui mostrar ao meu pai. Vês como eu leio? E voltando atrás, foi nessa altura que ele me deu uma listagem. Então, se agora lês, eu vou-te dar uma listagem dos livros que eu acho importantes. E se tu lês estes livros que eu te der, tu não precisas ler mais nada. Tu, com estes livros que eu te vou dar, tu vais ter uma cultura geral muito razoável. Então os livros que estavam lá eram a Odisseia, o Dom Quixote, o Decameron, As Mil e Uma Noites, por aí fora, o Paraíso de Milton, o Crime e Castigo, a Ana Karenina, Guerra e Paz, nunca mais acabava. E depois ele explicava-me que estes livros eram muito importantes para a cultura ocidental e não só, e que eram mesmo necessários ler, mas eram livros filosóficos e que era preciso estar preparado para os ler. O Crime e Castigo era um deles, e era um livro que ele dizia que era um romance psicológico, filosófico, denso. E aquilo para mim, eu tenho que ler isto, era um pesadelo, eu tenho que ler aquelas coisas todas. E de repente eu disse, eu vou ler. E peguei no Crime e Castigo. E comecei a ler, e de repente eu percebi que o Crime e Castigo, naquela altura, eu já o li 2 vezes, naquela altura aquilo não era um livro pesado, para mim era um policial. Claro, havia um crime, não é? Havia um crime. Depois era um thriller, não, aquilo tinha horror. E depois era uma novela de amor. Eu não percebi propriamente toda a densidade psicológica das personagens, a filosofia que estava por trás, o que é que estava implícito no livro, a moral, o livre-arbítrio, as questões de Deus, religioso. Mas não interessa. Eu parti dali e pensei, se eu leio este, eu leio todos. E a partir daí eu quase que li aquela lista toda. Eu já li aqueles livros todos e também percebi que de facto ele tinha razão. Aqueles livros, tu depois quando lês outros livros, tu percebes que as fontes foram buscar foram buscar aquilo daquilo. Exato, tu a ver um livro, olha, esta ideia veio do Mil e Uma Noites, olha, esta ideia veio do Cameron, esta veio da Divina Comédia, etc. Portanto, de facto... A Odisseia, por exemplo, é um dos arquétipos. Não é? Exato. A quantidade de livros sobre regressos a casa, sobre a viagem. Não é? Tudo está lá, e aliás, toda a natureza humana estão lá nesses livros. Portanto, ele tinha razão. E eu, como leitor, agora tornei-me um leitor super elitista e que não perco tempo a ler porcaria. Sim. E agora também fazes uma lista parecida para os teus filhos, ou não? Não sou tão exigente como o meu pai e tenho noção de que há idades próprias para ler os livros, porque para perceber, quando eu li o 1984, aí com os meus 18, 19 anos, eu também não percebi nada daquilo.
Quer dizer, gostei imenso do livro, mas depois li-o aos 30 e foi outra coisa. Mas já tinha lido outros livros do Orwell, por acaso é um autor que foi livreiro. Exatamente, foi livreiro. Além de jornalista e outras coisas. Sim, outras coisas. Claro. Ativista político, na Guerra Civil Espanhola. Adoro, Jorge Orwell, importantíssimo. E com isto eu perdi-me. Onde é que nós íamos? Com os filhos. A tua lista para os filhos. Não, eu aconselho. Uma dos meus filhos tem um problema. Eu acho que não é um problema só dos meus filhos, é um problema dos tempos atuais. Eles são absorvidos por outros entretenimentos, por outros chamados por outras coisas que é muito difícil. Não quer dizer que eles não leiam. Eles leem, mas eles não leem livros. Eles leem na internet. Leem tudo assim muito resumido, não é? Tudo muito rápido. Agora o mais velho já começou a perceber. E então eu aos poucos eu gosto muito de fazer dedicatórios como o meu pai. Eu digo, vais ler este livro quando tiveres 40 anos, não leias antes, porque isto não tem interesse. Portanto, faço umas listas para os meus filhos do que eles devem ler. Mas voltando a este livro, então, e porquê começar a colecionar este livro em várias línguas? Porque simplesmente porque este foi aquele que me abriu a porta para os outros livros. Sim. Okay. Portanto, foi o primeiro livro a sério, sim, importante, que influenciou imensa gente, não é? Dostoiévski influenciou o Nietzsche, o Sartre, etc., por aí fora. Portanto, era um livro mesmo a sério, isto era uma coisa mesmo a sério. Era preciso ter cultura para ler isto, era preciso perceber os conceitos. Portanto, este livro abriu uma porta para o resto. E a partir daí eu deixei de ter medo dos livros. Porque os livros às vezes são... Deu-te coragem também para enfrentar tudo o resto, não é? Se entendias isto e ou se conseguias ler até ao fim, se calhar conseguias ler o resto. Sim, deu-me coragem para ler o resto. Não quer dizer que eu entenda tudo que leio. Eu tento entender. Mas sim, abriu-me as portas para tudo. Eu não tenho medo dos livros, porque os livros... Muitas pessoas metem medo. As pessoas têm medo dos livros. As pessoas têm medo de entrar numa livraria. Sim, que é uma coisa assim pesada. Em alguns casos até acho que as pessoas quando começam a ler um livro há como uma linha de rebentação, não é? Na praia, quando uma pessoa entra e ultrapassadas as primeiras ondas, depois de repente tens o mar aberto e já nadas à vontade. E as pessoas ficam ali nas primeiras ondas e não ultrapassam aquelas 50 páginas e há ali barreiras psicológicas, não é? Agora cada vez mais, porque as pessoas parece que querem tudo muito rápido e portanto a leitura é uma coisa que requer tempo e disponibilidade. E portanto é mais difícil. E aborrecem-se muito depressa também. Sim, mas quando falo das pessoas que têm medo de entrar na livraria, são as pessoas que de facto têm pouco acesso ao conhecimento e à cultura. Portanto, o livro é uma coisa que não é para todos, que é para uma elite, que é para pessoas que são... Ainda sentes isso quando estás Sinto muito isso. As pessoas assim hesitantes a entrar assim meio há coisas extraordinárias, tu deves saber, porque quando eu escrevia no blog, coisas extraordinárias, as pessoas que entram numa livraria põem-se a olhar e dizem assim, isto é uma livraria. Sim, isto é uma livraria. E quanto é que custam os livros? Portanto, as pessoas nem distinguem que os livros têm vários preços. E depois no fim dizem assim, isto é uma livraria. Então queria 2 euros, não eram milhões e um maço de tabaco. Portanto, as pessoas ainda confundem uma livraria com papelaria e há outras que entram e nem tocam nos livros, perguntam, eu posso mexer, eu posso abrir, eu posso tocar. Portanto, o livro é quase uma coisa sagrada ainda, para muita gente, cada vez menos, felizmente. E tu que colecionas, e eu falo neste momento como colecionadora também, há alguma língua que tu ambiciones ter e ainda não tens? Gostava de ter em chinês, por exemplo. Ela queria o 1984 em chinês, mas é difícil. Em chinês é difícil. É difícil. Por causa da temática do livro. Exato. Depois também depende do livro. Também depende do livro. O Crime e Castigo também não se encontra em todo lado. Eu, por exemplo, não também é um pretexto para tu ir às livrarias dos outros países, não é? Exatamente. Não. Mas eu vou sempre. Mas vais sempre. Sempre que vou a algum lado, tenho que ver. Com Dostoiévski ou sem Dostoiévski. Com Dostoiévski ou sem Dostoiévski, eu vou sempre visitar as livrarias. Bom, isto que temos estado a fazer é um bocado a história da leitura, a tua história da leitura. Mas o segundo livro que trazes, que é uma história da leitura, precisamente, do Alberto Manguel, é uma espécie de... Eu não sei se é Manguel ou se é Manguel. Eu sempre tive dúvidas. Eu digo Manguel. Eu também digo Manguel. Porque eu acho que não se leu o U. Mas eu estava na dúvida também. À portuguesa. Dizemos à portuguesa. Pois é, isso, Manguel. Alberto Manguel, que é um bibliófilo exemplar e um apaixonado por livros e por bibliotecas e que aqui faz uma espécie
de compêndio, de ensaio, meio enciclopédico, mas também lúdico, sobre a evolução da leitura ao longo dos séculos, não é? De muitas formas. Não é? Sim, não só a evolução da leitura, ele começa pela história da escrita, da própria escrita, e depois da leitura. Da classificação dos livros nas bibliotecas, por exemplo. Sim, de toda a história, desde as placas assírias, que tinham uns símbolozinhos que diziam 10 cabras, tiveram aqui 10 cabras, até aos tempos de hoje. Mas, sobretudo, a história da leitura e a história do livro, do formato do livro, como é que o livro evoluiu, como é que as pessoas lidavam com os livros, para que é que serviam os livros, como é que se lia antigamente, por exemplo. Que é a matéria-prima do teu ofício. É isso. Eu peguei neste livro exatamente porque, como livreiro, eu tinha que ler. Eu gosto de ler livros sobre livros. E muitas vezes é nos livros sobre livros que eu vou buscar outros livros para ler, que descubro outras leituras. Mas este livro era essencial para a minha profissão, porque para perceber exatamente o que é o livro, o que é a leitura. Mas mais do que a história... Este livro é muito bem feito, muito bem escrito, ele escreve muito bem. E lê-se como um romance, é muito fácil de ler. Mas tem pormenores muito engraçados, pormenores deliciosos, e é isso, porque eu gosto sempre das pequenas histórias, daqueles pormenores interessantes, de coisas que me surpreendem, que eu não fazia mais pequena ideia. Por exemplo, quando ele escreve que na Idade Média, no século IV, o Santo Agostinho tinha um mestre que lia os livros, que lia os textos em silêncio, não mexia os lábios. Aquilo naquela altura isso não existia. Ele registou isso como uma coisa quase de uma pessoa que tem poderes especiais. Porque toda a gente lia em voz alta. Na Antiguidade Clássica as pessoas liam na Biblioteca de Alexandria, que devia ser um barulho imenso, porque as pessoas liam em voz alta. Então nós não temos noção disso. De como, hoje em dia, mesmo aquelas pessoas que estão a aprender a ler, leem em voz alta. A leitura tinha que ser ouvida, não podia ser só através da visão, mas tinha que ser através da audição. Aliás, coisas que nós só compreendemos quando lemos em voz alta, não é? Agora, sim, no início, agora se lermos em voz alta, eu acho que nos distraímos, precisamos de silêncio para ler. As bibliotecas são silenciosas. Por isso é que as bibliotecas são silenciosas, mas isso foi uma evolução. Isso não... Um código que se criou, não é? Isso não existia. E esse tipo de revelação que eu não sabia é que eu acho interessante, mas tem muitas outras. Tem, por exemplo, como é que ensina como é que as pessoas devem ler determinado tipo de livro. Por exemplo, ler há um autor que eu agora por acaso um escritor que eu não recordo o nome, que diz que a poesia deve ser lida em ar livre. Não faz sentido ler poesia em casa. A poesia tem que ser lida na rua. Por exemplo, o R. Miller diz que para perceber certas passagens do Ulisses de James Joyce, só mesmo na casa de banho, para tirar partido, a plenitude de certas passagens do Ulisses. Há outras pessoas que leem na cama, que só conseguem ler na cama, outras que, como eu, que só conseguem ler com música, e com música que seja adaptada ao livro que eu estou a ler. Tem este tipo de curiosidades, como é que evoluíram as cadeiras de leitura, por exemplo, porque é que a leitura é considerada perigosa, porque é que nos Estados Unidos da América um escravo que tentasse ler era enforcado. Porque as ditaduras nunca gostaram da leitura. O poder não gosta da leitura, porque o conhecimento é perigoso, ou é perigoso para o poder. E, portanto, este é um livro maravilhoso porque a leitura é muito mais importante do que as pessoas pensam, porque a leitura não é só entretenimento. Eu, por exemplo, eu não sei se estou a falar já demais, mas eu, por exemplo, eu não leio por entretenimento, ou basicamente, na maior parte das vezes não leio por entretenimento. A leitura para mim não é um entretenimento, é um prazer, mas não é a história ou o enredo que me fascina, é sempre a descoberta a curiosidade sobre os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas dúvidas, o porquê, as questões universais que todos fazemos, e que parece muito básico, mas é sempre muito importante. Quem sou, de onde venho, para onde vou,
O que é que estou aqui a fazer? O que é que estou aqui a fazer? O porquê da morte, a eternidade, todas essas questões. E portanto, eu leio por uma questão de procura, de curiosidade. Quase existencial. Sim, uma questão existencial, não é? Eu agora, com a idade, comecei a perceber que eu não vou ter resposta para a maior parte destas perguntas. Nenhum livro me vai ensinar, não me vai dizer porque é que nós estamos aqui, ou se Deus existe. Por exemplo, eu leio muito sobre religião, adoro religião, a discussão pensar sobre a existência ou não de Deus, sobre os ateus, se sou ateu. Eu detesto coerência, detesto ser coerente. Coerente no sentido... Eu, quando era novo... Nós somos várias pessoas ao longo da vida, não é? Até as nossas próprias células mudam de 10 em 10 anos, nós somos uma pessoa nova. E, portanto, eu detesto aquelas pessoas, por exemplo... Uma coisa que para muita gente não agrada, mas... Ser comunista aos 18 anos e ser comunista aos 80 anos. Porque eu sou coerente. Eu detesto isto. Eu quero sempre evoluir e descobrir coisas novas. E fazer coerente na incoerência. Coerente na incoerência. E se há assunto que, por exemplo, me interessa é a religião. Saber se eu sou um ateu, se eu sou um religioso, o que é que eu sou. E então fui evoluindo. Eu primeiro achava que era religioso, porque tive uma educação, todos nós, na maior parte das vezes, católica. E depois, com a leitura, comecei, não, isto não faz sentido nenhum, eu sou um ateu ferrenho. E tenho vindo a evoluir, eu não sou ateu. E depois eu pensei, agora vou ser agnóstico, agora sou agnóstico. E agora descobri, na leitura, que existe uma coisa que se chama ignóstico. Eu sou agnóstico, eu explico. O ateu é aquele que diz Deus não existe, ponto. O religioso diz Deus existe. O agnóstico diz... A questão de Deus é uma coisa que, da existência ou não de Deus, é uma coisa que nos transcende. O agnóstico é aquele que diz, bem, para discutirmos Deus, precisamos discutir o conceito de Deus. O que é para ti Deus? O que é para ti Deus? Para ti Deus é isso? Então não há discussão possível. Para ti Deus é essa... Então há uma discussão. Portanto, eu sou um agnóstico no sentido que eu tenho que discutir primeiro o conceito de Deus. E depois é que posso partir, porque senão é sempre uma conversa muito perdida, discutir a religião. Mas a leitura leva-me por caminhos... Mas provavelmente foi num livro que encontraste a definição de agnóstico. Claro que foi num livro que eu encontrei. Não, e depois o problema dos livros é que há imensos conceitos que tu estás a ler e não conheces. E depois eu tenho curiosidade, levo tempo a ler. Eu leio muito rápido, mas perco às vezes muito tempo a ir à procura dos conceitos. E quando eu leio uma palavra que não percebo, eu tenho... Um livro como este, por exemplo, remete para centenas de outros livros, não é? Centenas. Bifurca-se, não é? Centenas de outros livros. Infinitamente, não é? Sim, não paro. Se eu for ler todos os livros que ele refere aí, ou todos os autores que eu referi, eu não parava. E é curioso que o Manguel, ele próprio foi leitor para o Borges, por exemplo, que é uma história que ele, aliás, também fala no livro, não é? Mais um que foi também livreiro. Um bocadinho livreiro, porque ele conheceu o Jorge Luís Borges numa livraria. Exatamente. Numa livraria. A livraria onde o Borges costumava ir, não é? Sim, o Borges, como já estava quase cego. Convidou-o a ser assistente dele. E a partir daí é que o Manguel... Digamos que quem começa... assim, lendo para o Borges, pode depois escrever tudo o que quiser. Eu já li outros livros do Manguel e gostei imenso. E aconselho de facto este livro, não só para quem trabalha com livros, mas para quem gosta de facto de ler, perceber a importância da leitura na nossa formação. E alguma vez o recomendaste enquanto livreiro? Eu recomendo, sim. Eu gosto de recomendar os livros. Gosto de recomendar os livros que são agora vou dizer uma coisa. Eu gosto de recomendar os livros que são conhecidos e que são importantes e que eu acho que devo recomendar. Mas eu tenho, por exemplo, este livro que nós vamos falar a seguir. Eu gosto de ter o segredo. Ou seja, há aqueles livros que eu descubro e que de repente tenho uma ideia nova e eu digo, eu quero isto só para mim. É sério, eu não quero partilhar isto com ninguém. Porque eu posso entrar numa discussão e dizer assim uma coisa e depois muito ninguém inteligente. Sabe, e ninguém sabe. Então, portanto, eu não sou totalmente altruísta a partir das... Há coisas que eu gosto, como na música, não é? Há aquele disco que nós gostamos. Quando depois... E é engraçado que este livro, depois já vamos falar, quando depois se torna um best-seller, eu perco o interesse. Mas isto é uma coisa muito... Estamos a falar da história breve da humanidade.
o Sapiens, do Yuval Harari. Esperemos que seja assim. Foi um segredo que guardaste para ti? Não, como estás a ver, este livro tem uma capa horrorosa. Agora, a nova edição, que é da Elsinore, nem sequer é de Vogais, tem uma capa bastante mais atraente. Muito sóbria. Eu sou livreiro, tenho a sorte de ter acesso a milhares de livros. E como é que muitas vezes eu escolho a leitura? Porque vou pelas prateleiras ou pelo. O que é isto? E o Yuval Harari. E eu também gosto de ler os livros, muitas vezes, sem procurar saber quem é o autor. Neste caso não sabias? Não, nada. Nada, ainda pouco sei. Não sabia nada. Eu não gosto de saber quem é o escritor ou quem é o autor, para não me influenciar a leitura. Porque muitas vezes nós este tipo é de esquerda, este tipo é de direita, este tipo é religioso, este tipo e já estou influenciado. Portanto, muitas vezes eu gosto de ir mesmo à descoberta e depois é uma porcaria, não tenho problema nenhum em... E este livro, isto foi editado em Portugal em 2013, 2 anos depois de ser editado em Israel, e não vendeu nada. Não vendeu nada, isto estava lá em cima da mesa, isto não vendia, não saía, mas eu estava interessado na altura sobre a origem da humanidade, a pré-história. Eu vi aqui o macaquinho com o astronauta e isto é interessante, deixa lá ver uma história breve da humanidade. De animais a deuses, cá está. De animais a deuses. E peguei no livro, pensava que isto era uma história breve, como muitas outras que existem e que são editadas. De repente eu começo a ler este livro e este livro é um choque. Porque desmancha muitas das ideias feitas que nós temos e que aprendemos na universidade e na escola. Totalmente, por exemplo, porque é que há uma questão que eu achei muito interessante neste livro. Porque é que a maior parte das sociedades considerou a mulher inferior ao homem? Esta é uma resposta que é muito difícil de responder. Eu nunca tinha... porque a mulher tem filhos, porque a mulher é mais fraca, porque a mulher... Uma série de razões, não é? Porque é que se criou essa ideia de que a mulher é inferior ao homem? E ele tem uma explicação... Ele não afirma, mas tem uma explicação muito interessante. Ele acha que uma das piores coisas que aconteceu à humanidade foi a agricultura, foi a descoberta da agricultura. Nós éramos caçadores-recoletores, nós vivíamos sem propriedade, sem elites mimadas, sem dinheiro, sem mercado, havia leis, mas não eram escritas. Portanto, éramos basicamente livres e mais felizes. Ele acha que nós não evoluímos para a maior felicidade. Se calhar as pessoas no passado eram mais felizes do que são hoje. E nós sempre aprendemos na escola que a agricultura tinha sido a maior descoberta e que nos fez isso evoluir para civilizações cooperantes e avançadas. Mas é na agricultura que os homens passam a viver pior e menos felizes. Ficam escravos, não é? Ficam escravos, presos à agricultura. E é um lugar, ao ciclo das estações. E há riqueza, não é? Sim, e não só passam a comer pior, a ter doenças, a domesticar os animais. Aliás, ele acha que um dos maiores crimes é a domesticação dos animais. Visto, povo? Não é neste cão. Sim. Nas vacas. Nas vacas. E a agricultura fez também com que o homem, pela primeira vez, quando o homem era caçador-recoletor, não havia diferença. Aliás, a mulher produzia 60% do que as comunidades precisavam. E o homem só produzia os 40%, porque ia para a caça e as mulheres recolhiam. E, portanto, a mulher tinha um poder económico maior do que o homem. Com a agricultura, inverteu-se. E o homem passou a ter mais poder económico. E ele acha que foi a partir daí que começou a haver uma diferenciação entre homens e mulheres e o poder exercido pelas mulheres sobre o homem. O que é uma ideia muito interessante. E isso fez-me continuar a ler. Por isto tem por exemplo, ele fala que o capitalismo é uma espécie de religião, o comunismo é uma espécie de religião, que não distingue muito das outras religiões. Depois também faz uma previsão de como é que vai ser o futuro do homem, se nos vamos tornar deuses ou não,
ou se vamos ser substituídos por inteligência artificial, etc, etc. Ele, de facto, tem um pensamento muito diferente. E eu li esse livro, então, quando ninguém ainda falava nele. Em Israel ele tinha tido sucesso. De repente, o fundador do Facebook e o Obama fizeram uma referência a este livro. Explodiu. E agora saiu um outro que é o Homo Deus, também é fantástico. Sim. Explodiu e tornou-se um best-seller. E eu, como é que se faz um best-seller? Porque é que ninguém ligava nenhuma e de repente a influência que tem uma pessoa que as pessoas consideram influente, não é? Influente. E que tem que... É o que vemos com as marcas, nós estamos tão habituados, se calhar, a ver com os livros, sim. Não é? Ele fala muito das realidades imaginárias. Não, porque ele considera que as instituições, o mercado, o dinheiro, são tudo realidades imaginárias. É impressionante, ele diz, é impressionante que nós não reclamamos. Eu não sei que exemplo é que ele dá, mas eu dou um exemplo parecido. Nós não reclamamos. Quando nós reclamamos com o EDP, nós reclamamos com o EDP. Processamos a EDP, nós não processamos o dono da EDP ou os donos da EDP. Portanto, nós acreditamos numa entidade imaginária. Aquilo não existe. A EDP não é nada. São as pessoas que trabalham lá. Mas nós processamos. O mais extraordinário ainda é que há computadores, pela primeira vez, há um computador, um algoritmo, uma inteligência artificial que já tem direito a assento na administração de uma empresa coreana. Tem direito a voto. E a primeira coisa que o computador disse do defeito daquela empresa era o nepotismo. O que é bastante interessante. E irónico. Irónico. E aconselhou que devia haver mais computadores. Portanto, voltamos ao mesmo. O que se calhar também indicia algum nepotismo. Exato, portanto, ficamos na... Portanto, é um livro que me surpreendeu em todos os aspectos e o segundo livro, o Homo Deus, também é preciso, para ler o Homo Deus, eu não sei se vocês já ouviram falar do Homo Deus também. Para ler o Homo Deus, para perceber o Homo Deus, é preciso primeiro ler este. Porque ele tem, de facto, ideias novas e uma perspectiva. Ele é muito novo, ele é um israelita... Antropólogo? Não, é um historiador. Um historiador israelita que tem 20 e poucos anos, é judeu, 30 e poucos anos, é judeu e é assumidamente homossexual e, portanto, também fala das minorias. Foi um livro que me surpreendeu e já não é fácil eu ser surpreendido por um livro. Estás rodeado deles, não é? Deve ser difícil. Estou rodeado deles, sim. Todos os dias a chegarem mais e mais, não é? Todos os dias a chegar a mais. Eu continuo a gostar de livros. Eu estou zangado com o mercado do livro. Não estou zangado com os livros. Nunca vou zangar. Com os livros eu não me vou zangar. Mas estou cansado do mercado do livro, sim. Isso seria outra conversa. Seria outra conversa mas quem estiver interessado nestes livros pode ir ao mercado do livro, procurá-lo, uma história da leitura. Pode livros, por exemplo, se estiver em Lisboa, é uma visita que vale a pena. Uma história da leitura de Alberto Manguel é editado pela editorial Presença, está disponível por cerca de 19,50€. Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski, tem várias edições e preços entre os 13 e os 23€. E Sapiens, História Breve da Humanidade, de Yuval Harari, é agora editado pela Elsinore e disponível por cerca de 22€. Para a semana estaremos de volta com um novo episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/biblioteca de bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrição RSS ou em qualquer aplicação que costumem usar para ouvir podcasts. Jaime, muito obrigada por teres vindo. Obrigado. Por este bocadinho. Uma bela conversa. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.